Eu lembro que dias atrás, antes de eu vir gravar aqui essa entrevista com você, eu mandei uma mensagem para você no telefone, perguntando como é que você estava. E você me respondeu dizendo que estava num momento de muita luz, de entendimento. O que você quis dizer com isso? Tem sido um processo de muito entendimento, né? Desde que eu recebi a minha notícia da minha doença e todos os acontecimentos depois, o fato de eu ter um pai também com essa doença, que já estava, né? Antes de eu saber da minha. Então, assim, quando você se depara com a questão da morte e ela tão próxima, você começa a analisar o que você tem concreto, que é o presente, né? Viver intensamente aquele presente. Meu pai acabou falecendo e as pessoas ficavam muito assim, às vezes falando, nossa, mas que tragédia, quanta coisa ao mesmo tempo. E eu tenho que te dizer que foi um momento lindo de descoberta assim, da minha vida também. Eu tive uma despedida maravilhosa do meu pai. Teve um momento que ele ficou inconsciente, porque ele teve que tomar morfina. E aí todo mundo foi descansar e eu falei, eu quero ficar com meu pai. Eu senti muita vontade de falar com ele, que eu acredito que ele estava me ouvindo, assim. E quando eu comecei a falar nesse momento, as funções dele começaram a cair. E ele foi. E eu vendo tudo aquilo, né, vendo no monitorzinho as funções dele caindo, sabendo que era aquele momento que ele ia embora, eu comecei a cantar, eu comecei a beijar ele, eu comecei a falar, reafirmei todo o meu amor. Eu disse também que eu ia cuidar da família, pedir perdão, falei que eu perdoava também pelas coisas que podiam ter sido e não foram. Uma despedida forte, né? Foi muito forte. Já que é a primeira vez, né, que você está falando, sobretudo sobre esses últimos meses, vamos começar lá do início. Você descobriu que estava com câncer em julho desse ano. Que sintomas você teve que levaram você a procurar o médico, a fazer os exames? Pois é, muito maluco, porque os sintomas poderiam ser doenças banais, né? Eu comecei com alergia e aí começaram a surgir, a garganta começou a ficar com alguns gângliozinhos. E eu sempre tive muito problema de garganta, então você acha que é uma bactéria. Eu fiz todos os exames de bactérias e vírus que podiam ser, deu tudo negativo. E aí um dia começou a suspeitar, falou, vamos fazer uma análise do gânglio, enfim. Então eu comecei o tratamento quase 2 meses depois dessa suspeita. Eu tenho um câncer raro, né? É um linfoma muito raro. Então foi particularmente mais difícil de diagnosticar. E como é que você reagiu quando você recebeu essa confirmação de que sim, você tinha câncer? Olha, é engraçado, é muito maluco, porque você acha que não tem aquela doença. A primeira reação minha falei para minha mãe, não tem isso não é possível. Aí depois, quando é diagnosticado mesmo, né, assim, quando vem com o laudo certíssimo, eu falei, beleza, vamos embora, vamos encarar. A cirurgia para implantar um catéter para quimioterapia veio o susto. Tive que parar na UTI. Você chegou então a parar na UTI nessa época? Foi, porque teve um derramamento de sangue. Depois foi super superado. Eu tive que fazer uma operação também para limpar depois tudo. Antes de começar a quimioterapia? Antes de começar a quimioterapia. Eu comecei já bem debilitado, assim. O começo foi bem tumultuado. Essa primeira internação durou 26 dias. Quero dizer que eu estou muito forte, porque essa minha força vem em grande parte desse carinho todo, desse amor, dos amigos, das pessoas que têm me mandado e-mail, eu tenho lido todos. Essas pessoas todas que me escrevem e desde os meus amigos mais queridos até os menos conhecidos, até os totalmente desconhecidos que eu recebo, que mandam carta para o hospital ou descobrem o meu e-mail, essas pessoas me emocionam demais. Assim, Você imaginava que era assim tão querido pelos brasileiros? Não, honestamente não. Foi uma surpresa, assim. E essa parte me emociona, essa parte que me faz chorar, quando eu falo assim. Que bom, mas de felicidade. De felicidade, né? Demais, demais. Você, no início já das sessões, você raspou a cabeça. Você raspou porque quis? Sua médica aconselhou que você... Por duas coisas. Primeiro que eu acho um pouco deprimente aquela coisa de cabelo ficar caindo. Segundo também porque, assim, eu acho
mais prático também. Eu tenho um catéter aqui acoplado, que dificulta um pouco o banho. Então, assim, não dá pra você ficar cuidando de uma cabeleira. Mas quando eu raspei, aí eu lembrei muito também daquela cena que eu fiz a novela com a Carolina Dickmann, né, do Manuel Carlos, maravilhosa, Laços de Família, que a minha mulher, que era a Carol, o personagem da Carol, raspava a cabeça, tinha leucemia. Eu te amo, Camila. Isso tudo vai passar, amor. E muito maluco eu estar vivendo isso no dia que a pessoa raspando a minha cabeça. Eu só pensava nisso. Falei, olha, na ficção eu estava chorando muito. Na minha vida real, eu me achei com cara de guerreiro. Parecia um guerreiro mesmo. Sabe o que chamou muito a minha atenção? Todas as vezes em que nós nos falamos pelo telefone, você sempre tinha uma mensagem positiva. E você sempre falava com uma voz de uma pessoa muito feliz. Eu acho isso realmente impressionante. Foi assim desde o início do tratamento? Foi assim desde o primeiro dia. Em nenhum momento você bateu uma tristeza, uma insegurança, nenhum sentimento assim de... Teve. A gente tem todos os momentinhos, né? Tem umas fases que a gente também... Assim, poxa, porra, é puxadinho o negócio, né? É meio barra pesada, assim, mesmo, né? Mas ao mesmo tempo aí você começa, no próximo momento, você começa a ver que tá tudo tão bem, sabe? E aí é o momento que você fala assim, ok, passa, assim. Janequine, é verdade que você buscou ajuda espiritual além da medicina tradicional nesses últimos meses? É verdade. Na verdade, o meu pai fazia muito um tratamento, ele estava muito em contato com amigos espíritas que fazem essas curas espirituais. Não é nem as curas, você não fala, não deu certo porque ele morreu. Eu não acho que não deu certo. Assim, meu pai entrou muito em contato com a espiritualidade dele, com a religião dele, com o contato com o divino dele. Isso foi muito legal. Existem tratamentos no Brasil que eles fazem de operações espirituais, né? Que são, quem acredita nisso são os médicos, espíritos que são médicos que vêm e dão uma ajuda aqui, né, pra gente aqui na matéria e fazem uma operação espiritual. E assim, fizeram com você? Eu já fizeram comigo. E nessa cirurgia espiritual, você sentiu algum efeito? Não, fisicamente eu não senti nada. Eu sinto muita força, assim, quando de uma energia muito boa, assim, sabe? De uma corrente muito boa, de amor. Isso eu sinto o tempo todo. Foram mais de 3 meses de quimioterapia. Ao todo, 6 sessões. E teve um momento, né, quer dizer, das sessões de quimioterapia, que a sua imunidade baixou. E você voltou para o hospital. Eu peguei uma bactéria que ninguém sabe direito, na verdade, porque é difícil de detectar, no pulmão. Aí eu tive que ir para UTI para ficar em observação. São os percalços do caminho, né, que tem pela natureza da quimioterapia, né. Você já está preparado para isso, sim, né? Sim. Psicologicamente, né? Mas essa minha jornada no hospital foi particularmente interessante porque eu convivi com muita gente. Eu fico numa área de transplantados, muita gente com leucemia ou com linfomas também. Um ajudando o outro, dando força para o outro. E cada vez que tem uma superação, tem uma festa em um dos quartos. Aí todo mundo se junta. E, por exemplo, toda vez que a medula dá certo, canta-se um parabéns com um bolo e tudo. A pessoa está renascendo ali, né? E todo mundo aparece, faz parte daquela festa. Agora, terminadas essas sessões, né, de quimioterapia, você passa, então, por um transplante, é isso? Como é que vai ser esse transplante? É um autotransplante, né? O autotransplante de medula óssea é feito para recuperar o sistema imunológico depois da quimioterapia. Primeiro, os médicos fazem uma biópsia da medula do paciente. Se ela não tiver células cancerígenas, uma porção é retirada e congelada. Numa segunda etapa, uma quimioterapia ainda mais intensa destrói de vez os tumores e todas as células de defesa do organismo. Os médicos, então, reimplantam a medula óssea retirada e o corpo volta a produzir células saudáveis. Quando isso vai acontecer? Qual é a previsão? Em breve, assim, em dezembro, acho que agora. Eu tenho que... Mês que vem já? Mês que vem já. Como é que você está se sentindo assim para esse momento? Como é que está a sua expectativa para esse momento? Eu me sinto curado desde o primeiro dia. É engraçado, assim, eu não jogo essa possibilidade de perder, assim. Embora tudo possa acontecer na vida, mas eu acredito muito na força da vida. Vamos falar de futuro?
Podemos falar de futuro já? É um dia após o outro, mas vamos... Como é que você imagina que vai ser a sua vida aí nas próximas semanas? Não vou nem dizer nos próximos meses. Como é que você se imagina? Você para pensar nisso? Eu não tenho feito planos de nada, na verdade, né? Eu vou para essa fase do transplante, né, que é delicadinha, porque você fica com a imunidade muito baixa, você tem que ficar um pouquinho mais isolado. E depois disso, do transplante, que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, Deus quiser. E vai querer, como diz minha mãe. Aí eu vou começar a pensar em trabalho. Quando você tiver vencido tudo isso, tiver passado pelo transplante, qual vai ser a primeira coisa que você vai querer fazer? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Me veio na mente entrar no mar. Eu tenho uma relação louca assim com o mar. Gosto muito e sinto falta. E onde você vai querer estar? No mar? Onde? Pode ser qualquer mar para mim, tá valendo todos, mas provavelmente no Rio, né? Que eu tô há muito tempo sem ir pro Rio. Quem sabe a gente não vai fazer, né? Fazer um registro desse momento, né? Quem sabe? Indo para o mar. Gianecchini, olha, super obrigada pela sua entrevista. Saiba que pelo país tem muita gente torcendo por você, pela sua recuperação. Obrigado. E nós do Fantástico, com certeza estamos entre essas pessoas, pode ter certeza. Obrigado. Agradeço demais você e eu quero agradecer então a todo mundo aí. Eu não tenho palavras para descrever e nem para agradecer todo esse carinho, todo esse amor. E eu espero um dia poder retribuir tudo isso. A gente vai estar perto de você. Essas lágrimas aí são de felicidade, certo? Muito. Obrigada e boa sorte. Obrigado. Mesmo. Obrigado.